Pessoal, então, boa tarde. Vamos dar início aí à parte de colostomia, né, que a gente tem aí na apostila, na página 30, estamos na reta final. Então, o que é a colostomia? É quando faz uma abertura, né, do intestino. Ostomia, quando vocês ouvirem falar ostomia, é que alguma coisa está ligando ao meio externo, tá? Então, a colostomia é o colo que está vindo para o meio externo. O que é o colo? É uma parte do intestino, tá? Então, a colostomia é uma porção do intestino grosso, né? Exteriorizada através da parede abdominal. E ela pode ser temporária ou pode ser por mais tempo, permanente, tá? A consistência das fezes que vai ficar aqui nesse reservatório vai depender do local em que foi feito, né, essa incisão, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que o intestino grosso, a gente tem lá no início, o intestino delgado absorver as partes sólidas, o intestino grosso as partes líquidas, né, os nutrientes líquidos. Então, se for bem no início do intestino grosso, ainda vai estar um pouco sólido, mas mais pro final, um pouco líquido, mas para o final já vai estar mais consistência mais sólida, tá? Então, quais são os cuidados com o paciente que usa colostomia? Evitar dele usar peso excessivo, né? Sempre ter cuidado em relação à fixação dessa bolsa, o esvaziamento correto dessa bolsa, a higienização dessa bolsa e observar sempre quando for trocar a bolsa, ó, em relação à aparência da pele, porque às vezes a colinha da bolsa pode provocar uma irritação nessa região, principalmente o paciente idoso que tem a pele bem sensível, né? Também é interessante que esse paciente ele evite alimentos que produzam gases, porque o paciente que faz uso de colostomia ele já tende a produzir uma quantidade maior de gases, então evitar feijão, amendoim, né, alimentos que vão produzir gases e mau odor. Esse paciente que é um paciente bem complicado porque ele vai ter receio de estar em sociedade, né? Até porque ele vai ter vergonha dessa bolsa, né? Então sempre tem que estar observando a parte psicológica desse paciente também, tá? Na hora de esvaziar a bolsinha, a gente só abrir aqui embaixo, ó, para esvaziar e aí faz a correta higienização, lava ou com soro fisiológico ou com água mesmo, certo? Bom, a urostomia já é quando coloca uma partezinha da uretra, tá? Aí pra fora, ó, ostomia, uretra. Então, às vezes tem alguma obstrução, algum probleminha, né, a nível pélvico, alguma coisa assim, e aí coloca, exterioriza pro abdômen essa urostomia. Também tem um reservatóriozinho, o próprio paciente consegue eliminar. Ele exige os mesmos cuidados da colostomia, tá? Então, sempre o paciente tem que evitar pegar peso, né? Então, sempre estar com as mãos higienizadas quando for manipular essa bolsa. E aí, gente, a gente entra para um outro ponto, né? A sondagem. A gente tem sonda nasogástrica e sonda vesical. A sonda nasogástrica é a famosa sondinha lá do Bolsonaro. Essa sonda nasogástrica é uma sonda que vai do nariz até o estômago. Ela pode ser ainda sonda nasoenteral. A nasoenteral é que vai até o intestino, tá? É aquela que eu mostrei para vocês lá no laboratório. Qual que é o objetivo dessa sonda? Alimentar o paciente, né? Examinar conteúdo gástrico, administrar medicamento, preparar para a cirurgia, aliviar a distensão abdominal. E o paciente que usa esse tipo de sonda, a gente tem que ter muito cuidado em relação à fixação dessa sonda e à higienização. Então, sempre que eu for administrar algum medicamento, algum alimento, eu vou passar uma seringa de água, depois eu passo o alimento, depois eu passo uma seringa de água para lavar e evitar de obstruir essa sonda, tá? Outro detalhe, gente, é que o paciente que usa essa sonda tem que ter muito cuidado. Se não for uma dieta já industrializada, comprada pronta, quando for preparar em casa, ter muito cuidado com relação à higienização, para evitar uma infecção intestinal. Isso a gente comentou ao longo das nossas aulas, a questão da higienização no preparo dos alimentos, cozinhar bem os alimentos, tá? O liquidificador que for bater essa dieta também tem que estar corretamente higienizado, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso para evitar infecção intestinal. E tem ainda a sonda vesical. A sonda vesical é um catéter, né? Aquele que eu mostrei para vocês no laboratório, que a gente introduz
na uretra até a bexiga, aquele que tem um balonetezinho. Olha aqui como que fica, ó. O balonetezinho é pra que a gente insufla ele, como eu mostrei pra vocês lá. A gente insufla pra quê? Pra ele não descer, não sair da bexiga, tá? O cuidado que se deve ter sempre é manter essa bolsa mais baixa do que a bexiga, para facilitar essa drenagem. E sempre ter cuidado também na hora de manipular essa sonda. Sempre utilizar luvas, né, para evitar, quando for esvaziar essa bolsinha aqui, usar luvas para evitar de ter contato com a urina. Se tiver contato com a urina, sempre higienizar as mãos com água e sabão, passar um álcool 70. Lembrando, gente, que a urina é estéril, tá? Então ela vem lá da bexiga, a bexiga é estéril, então sempre a urina vai estar estéril, a não ser que esteja colonizada com alguma infecção urinária, que tenha pus, por exemplo, nessa urina. O paciente que usa esse tipo de sonda, dá para você observar a coloração da urina, a quantidade, porque essa sonda aqui, ó, esse reservatório, ele tem certinho marcando a quantidade, quantos ml que aquele paciente drenou. Então, dá para você observar isso daí. E sempre não tem, gente, um tempo pré-estabelecido para esvaziar essa bolsa. Então, sempre que estiver cheia essa bolsinha, é interessante que seja esvaziado. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Amanhã eu vou passar uma atividade de cuidados com pacientes em uso de sondas nasogástricas, sonda vesical, colostomia e urostomia, tá? Então, leiam a apostila, ouçam a aula e qualquer dúvida estou à disposição. Estudem, tá? Estamos já na reta final.